Educação sempre foi algo muito valorizado na minha família. O meu avô João, por parte de pai, era comerciante e exibia na sua loja em Minas Gerais a seguinte frase: a educação é o maior presente que os pais podem deixar para os seus filhos. E do lado da minha mãe não era diferente. São inúmeras as lembranças de quando a minha avó Margarete priorizava acima de tudo os meus cuidados. Eu lembro até hoje das noites que eu passava na casa dela, envolta pelo cheiro do seu perfume de lavanda e aconchegada sob os cobertores, ouvindo as histórias que ela mesma, professora particular autodidata de inglês, tinha criado para mim e para o meu irmão. Essas são lembranças que eu guardo com muito carinho, de momentos em que eu aprendi o significado de ser cuidada por alguém. E esses momentos, no começo da minha vida, de afeto, amor incondicional e aprendizado, me levaram a estar envolvida com projetos educacionais desde os 16 anos de idade e a fundar a minha primeira startup em 2017, uma plataforma de doação que recomenda organizações sem fins lucrativos de alto impacto comprovado, tanto na área da saúde quanto na área da educação. E logo nós recomendamos programas na área da saúde, como cirurgias de catarata para crianças, porque as pesquisas e estudos na área pareciam muito mais óbvios e conclusivos sobre o que funcionava e o que não funcionava. Mas na educação as coisas eram um pouco menos óbvias. Qual seria a melhor forma de investir no desenvolvimento humano e no aprendizado de uma criança? E eu fui correr atrás dessa resposta incessantemente. Eu falei com muita gente, eu li vários estudos e várias pesquisas. E foi quando eu cheguei nos estudos e nas pesquisas sobre a primeira infância, ou seja, o momento do nascimento até os 6 anos de idade, que eu mudei completamente a minha visão sobre educação. Eu fiquei fascinada com os estudos do economista americano e ganhador do Prêmio Nobel, James Heckman. O que ele dizia é basicamente que o quanto antes a gente investir no desenvolvimento humano, em cuidados e educação de qualidade, maiores serão os benefícios para aquela criança e para o adulto que ela vai se tornar. Mais anos de estudo concluído, maior produtividade e salários maiores. Isso acontece porque nos primeiros anos de vida, o cérebro da criança se desenvolve a uma velocidade incrível. Aos 6 anos, o tamanho do cérebro já é 90% do tamanho do cérebro de um adulto. Para a gente pensar nisso, é legal imaginar que nós somos engenheiros construindo uma casa. A gente não vai começar a construir a casa pelas paredes e muito menos pelo teto. Nós vamos começar pela base, pela estrutura e pela fundação. A mesma premissa vale para quando a gente está falando de desenvolvimento infantil, cuidados e educação. Precisamos começar pelo início. Investir nos primeiros anos de vida é ainda mais importante em regiões de maior vulnerabilidade social e econômica. Ao levar cuidados e educação de qualidade para regiões menos favorecidas, estaremos contribuindo para a redução da desigualdade social, um problema grave e muito conhecido no nosso país. Um professor meu do mestrado, chamado Ronald Ferguson, ele faz uma analogia muito interessante para entender isso. Imagine primeiro, de um lado, uma criança que faz parte de uma família com acesso a muitos recursos. Ela será constantemente estimulada para o seu desenvolvimento motor, da sua linguagem e reconhecimento das suas emoções. Isso acontece tanto em casa quanto na creche ou na pré-escola. Agora imagine do outro lado uma criança que mora numa região menos favorecida, por exemplo, numa favela urbana ou numa zona rural. Os pais precisam sair para trabalhar e nem sempre tem como pagar alguém para ficar com a criança. As creches particulares são muito caras e as públicas, infelizmente, nem sempre têm vaga. Essa criança, em média, terá menos acesso a estímulos para o seu desenvolvimento. Essas diferentes realidades criam uma pequena rachadura entre essas duas crianças. No início, por ser apenas uma rachadura, é possível consertá-la e repará-la para que essas crianças caminhem juntas, lado a lado. Mas conforme elas vão crescendo e o tempo vai passando, essa rachadura vai crescendo e fica tão grande que não é possível mais consertá-la. Essa é a desigualdade causada pela falta de acesso a cuidados e educação infantil. Por isso, precisamos valorizar os cuidados infantis, pelo futuro da criança e pela igualdade social. E tendo aprendido isso tudo, eu tomei uma decisão: dedicar meu tempo, meus recursos, minha carreira e minha vida à primeira infância.
Meus pais e meus avós me deram o maior presente que eles podiam dar: educação e cuidados de qualidade, desde os meus primeiros anos de vida. E eu queria poder retribuir isso e garantir o mesmo para todas as crianças brasileiras. E a partir daí deu-se início a uma nova jornada. Um caminho que começava com muitas conversas e visitas a mães, professoras, diretoras, babás e cuidadoras, ou seja, mulheres que cuidam das crianças do seu próprio bairro. Do sertão do Mochotó até o Jardim Guarujá, foram muitos sucos, bolos, biscoitos amanteigados e copos de Coca-Cola, conversando com dezenas de mulheres que dedicavam boa parte do seu tempo aos cuidados infantis, seja como profissão ou como parte da família. E foi ao longo dessas conversas que eu percebi uma coisa: a gente não consegue valorizar os cuidados infantis pela criança e pela igualdade social se a gente não valorizar quem cuida dessas crianças. E dessa descoberta nasceu a startup Carinhos, uma rede de apoio para quem cuida de crianças. Por meio de uma plataforma digital, a gente oferece conteúdo de qualidade, treinamentos, benefícios, recursos e uma comunidade para quem dedica boa parte do seu tempo aos cuidados infantis. E mesmo no início desse processo, já foi possível ver uma nova perspectiva, de uma nova realidade em que a gente valoriza quem cuida de crianças. Por exemplo, um primeiro treinamento que a gente fez com algumas cuidadoras, a gente estava falando sobre a importância e algumas dicas de como estimular o desenvolvimento infantil de uma forma bem simples em casa. Por exemplo, a gente falou sobre o que a gente chama de open bar de beijos e abraços, que é uma forma super carinhosa de falar que no primeiro ano de vida não há limite para beijos e abraços e demonstração de carinho para a criança. Logo após essa fala, uma das cuidadoras se emocionou. Ela falou para a gente que tinha tido uma infância muito difícil, mas que se sentia muito honrada e muito feliz por poder oferecer uma infância melhor para as crianças do bairro dela. Esse é um pequeno exemplo, mas também uma grande demonstração do poder de valorizar quem cuida de crianças, no caso com conteúdo de alta qualidade no nível das melhores universidades do mundo. Porque o impacto não está só na profissional, só na pessoa, mas também na criança e na sua comunidade. E tão impactante quanto oferecer formação é também fazer parte de uma comunidade. Em uma visita que a gente fez a uma das cuidadoras na casa dela, ela contou pra gente o quanto o astral dela tinha melhorado e o quão confiante ela estava em cuidar de crianças depois de ter conhecido outras pessoas que também dedicavam seu tempo aos cuidados infantis. E ela estava falando isso, inclusive, usando a camiseta que a gente tinha distribuído no dia. Essa é uma pequena amostra de que a valorização de quem cuida de crianças tem um impacto gigantesco na pessoa e nas crianças, simplesmente por fazer parte de algo maior. E por fim, eu percebi algo em comum na maioria das mulheres com quem a gente falava. Era a generosidade, a dedicação de horas dos seus dias para o desenvolvimento de um ser humano, nos seus primeiros anos de vida. Mas isso tinha um preço, era esquecer de cuidar de si. E isso é aquela fala clássica que a gente ouve nos aviões. Se houver despressurização da cabine, máscaras cairão automaticamente na sua frente. Coloque primeiro a sua e depois auxilie quem está do seu lado. Quando o assunto é cuidados infantis, a gente precisa colocar a nossa máscara primeiro. E se eu entendi alguma coisa, é que a gente precisa criar oportunidades de autocuidado para quem cuida de crianças. E essas mudanças no micro também precisam chegar no macro, através de políticas específicas para quem dedica seu tempo aos cuidados infantis. Podem ser políticas públicas que propõem remuneração e benefícios sociais para que profissionais de cuidados possam trabalhar com dignidade e reconhecimento. Ou até mesmo políticas empresariais, que não só reconheçam, mas também valorizem a experiência da maternidade. E esse é o resultado, mesmo que ainda parcial, de todo esse processo, das histórias na casa da minha avó até os primeiros passos da Carinhos. Eu aprendi não só a importância de valorizar os cuidados infantis, mas principalmente de valorizar quem cuida de crianças. Uma poeta americana que eu admiro muito, a Maya Angelou, ela tem uma frase que a gente usa no final de qualquer evento e treinamento que a gente faz na Carinhos. Ela diz assim:
Se você encontrar no seu coração o desejo de cuidar de alguém, você terá alcançado sucesso. E eu não poderia concordar mais com ela. Eu já passei pelo Vale do Silício, por Harvard e por MIT. E hoje não há ninguém que eu admire mais no mundo do que quem cuida de crianças.